E sem santidade não há adoração a Deus. Sem purificação não há adoração a Deus. Sem temor não há manifestação do céu. Então ele ordena que os sacerdotes e os levitas se santifiquem. Quando eu falo de levitas, embora hoje a gente usa por força de expressão, dizer que os levitas são os músicos. Quando alguém fala os levitas da casa do Senhor, logo alguém olha para os músicos, mas a gente entende que os músicos não são os levitas. Era levita quem era da tribo de Levi, embora os músicos eram da tribo de Levi, e os sacerdotes também, e aqueles que ministravam no templo. Mas a ordem aqui é para que os levitas se santificassem e os sacerdotes também se santificassem. Ou seja, tanto os levitas que eram escribas, os que ministravam no templo, os que acendiam incenso, os que mexiam ali com os pães do propósito, os que trabalhavam ali para os sacerdotes, toda classe de levita, os músicos, tinham que se santificar para que Deus reestabelecesse o culto na congregação. E a ordem de Deus nos dias de hoje ainda é a mesma. É para que os músicos, os levitas, os jovens, os adoradores, os sacerdotes, os obreiros, os pregadores, os cantores, coloquem suas vidas no altar diante de Deus, se arrependam de vossos pecados, para que Deus se manifeste. Deus não mudou. O Senhor é o mesmo. Os carpinteiros da atualidade estão fazendo portas larguíssimas, igrejas de todo jeito, aonde tudo pode, aonde pode fazer o que quiser, que ninguém implica, ninguém está nem aí. Pode ser crente de todo jeito, pode ser crente traindo a esposa, pode ser crente traindo o esposo, pode ser crente sensualizando, pode ser crente xingando palavrão, pode ser crente passando cheque sem fundo, pode ser crente cometendo pecados contra a natureza humana, pode ser crente do jeito que eu quiser. Estou na igreja hoje, amanhã estou na festa junina. Estou na igreja hoje, amanhã estou no carnaval. Tem igreja para toda classe de gente. Mas a porta que o carpinteiro de Nazaré fez ainda é estreita. Não foi reformada e nunca será. Para passar por ela, tem que mudar de vida e de caráter. Porque senão, há um fogo do inferno que nunca se apagará, e muitos passarão a eternidade sobre eles. Então a ordem, primeiramente, é para que eles se santifiquem, porque eles têm uma grande obra para fazer. As portas estão fechadas, não dá para entrar lá porque alguém fechou as portas. E há um perigo muito grande. Nós temos que tomar cuidado e vigiar para não fecharmos as portas para aqueles que necessitam de ser salvos. Aleluia, mas tem muita gente fechando as portas com suas atitudes. É triste chegar em algum lugar e falar, me vende fiado aí, e o dono do estabelecimento olhar e dizer, para crente eu não vendo fiado não. Porque são crentes que passam o mês todo comprando no mercadinho, quando recebe, em vez de ir lá pagar o que deve, vai para o mercadão. Ou então vai ostentar, mas esquece de pagar o que deve. Aí fecha as portas. Alguns olham e dizem, pastor, é tudo ladrão. Isso não é verdade. Os nossos pastores não são ladrões. Tem muito pastor ladrão por aí? Tem. E estes têm fechado as portas para que muitos se convertam. Porque pensa que todo pastor é ladrão, todo pastor é charlatão. E não é verdade. Mas eu creio que Deus vai levantar uma geração de sacerdote e levita,
que vai se santificar. E através de seu testemunho eles vão abrir as portas para que vidas venham e sejam salvas através da pregação do evangelho. O que acontece? Ele ordena que abra as portas e tire de lá de dentro a imundícia. Não era para ter imundícia dentro do templo, mas estava tendo. Porque aqui dentro não é lugar de ter imundícia. A gente vem de lá, cachaceiro, drogado, mentiroso, pervertido. Mas chega aqui, a gente ouve que Jesus nos ama, que morreu na cruz por nós, que sangrou por nós, que sofreu por nós, que foi crucificado por nós, e ele foi moído pelas nossas iniquidades, ferido pelos nossos pecados. Não prestávamos, não valíamos nada. Tem uma missionária, amiga minha, missionária Valdirene, ela disse: se Deus fosse cantar uma música para mim, ele cantaria: você não vale nada, mas eu gosto de você. Eu falei: rapaz, eu acho que ele cantaria a mesma musiquinha para mim, porque a gente não prestava, não valia nada, éramos a escória da sociedade. Eu me lembro passando drogado na minha rua, pastor Weskson, uma vizinha olhou e disse: nem para essas pragas morrer, e tudo morto. Por quê? Porque quem, aleluia, está lá nesse mundão dando trabalho. Algumas pessoas desejam até a morte, mas Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes que ele se arrependa. O amor de Deus é incondicional. Ele nos ama tanto que deu seu próprio filho. Aleluia. Surgiu uma geração que quer acender fogo no altar de Deus, mas um fogo estranho. E Deus rejeita fogo estranho. A Bíblia diz que Nadab e Abiú acharam a forma de culto que Deus ensinou para os seus pais, para o seu pai Arão, ultrapassada, né? Vamos fazer um negócio novo aqui, diferenciado, e tá desse jeito. Tem uma galerinha aí de Nadab e Abiú que estão achando a forma de culto, pastor Weskson, dos nossos pais na fé ultrapassada. Que negócio é esse de oração? Que negócio é esse de adoração? Que negócio é esse de louvor? Que negócio é esse de palavra genuína? Isso aí está ultrapassado. Bora acender um fogo estranho aí. Aí o que eles fazem? Pintam as suas igrejas de preto, tiram os púlpitos, colocam um tambor. Até aí tudo bem, né? Se for para adorar, se for para exaltar, mas a maioria não é. Chama uma banda de swingueira, uma banda de louvadeira, ou uma banda de funk gospel, ou uma banda de rap gospel, põe para piscar tudo, ou forró, e começa o pancadão, e a galera vai à loucura, aleluia. E Deus olhando: não, eu não estou nisso aí não, isso aí é fogo estranho. Mas a Bíblia diz que Nadab e Abiú acende fogo estranho, Deus não gosta, e a Bíblia diz que sai fogo de Deus e consome eles. Vendedores de fronha ungida, vassoura ungida, fogo estranho, enganadores da fé, falsos profetas do Pix. Tem uma profecia para você, mas você tem que fazer o Pix. Fogo estranho. Eu podia citar tantas coisas aqui que é fogo estranho, mas não há necessidade não. Eu sei que você sabe de um monte, mas eu quero te explicar aqui. Eu morei em Acreúna, Goiás. E a região de Acreúna, Rio Verde, Jataí, é uma região de muita plantação de cana. Esses meses de agosto, até chegando setembro, por aí, os fazendeiros começam a mandar recado para a igreja. Pede oração para chover, senão nós vamos perder as plantações tudo. Mas nessa época de junho, julho, agosto, os canaviais têm uma equipe em cada usina, que tem as usinas lá, quem já mexeu com cana, plantação, sabe do que eu estou falando. Tem as usinas e tem a equipe de controle de fogo.
Por quê? Do nada, um canavial pega fogo. E fogo de cana, irmão, sobe mais alto que isso aqui, você vê de longe. Aí tinha um pastor, pastor André, congregava conosco lá, era o vice-pastor. Ele era da equipe de fogo. Um dia eu conversando com ele, porque eu gosto de pescar demais, e as represas eram no meio dos canaviais. E de vez em quando a gente via um canavial pegar fogo. A equipe de controle de fogo chegava, e em 10 minutinhos eles apagavam o fogo. Eu falei, pastor André, qual é o segredo, hein? Ele falou o que foi. Eu falei, não, o canavial pega fogo. O fogo sobe em uma altura terrível. Você chega lá com a equipe e controla o fogo rapidinho. Ele disse assim, Gabriel, tu pode até não acreditar, mas a gente apaga fogo com fogo. Eu falei, como é que é? Ele disse, a gente vai pelo lado ao contrário da onde o fogo está vindo, e a gente abre uma vala de cá assim, rapidamente, e taca água aqui, para ficar molhado e o fogo não passar, e a gente taca fogo daqui para lá. Aí o fogo vai, encontra com outro fogo e se apaga. Eu falei, rapaz, interessante. Aí vendo esse cenário de fogo estranho, que está se alastrando por aí, que está destruindo o verdadeiro evangelho, que está acabando com a moral da igreja, só me cabe a pensar, se o fogo falso está se alastrando, é porque está faltando fogo verdadeiro. Mas nessa noite, Deus tem uma geração de Ezequias. É você que Deus vai levantar. Se precisar tocar fogo no rabo da raposa, igual Sansão, incendiar a seara dos filisteus, nós vamos, aleluia. Mas o fogo falso não vai prevalecer, porque há uma geração verdadeira